Convido os irmãos a abrirmos a palavra em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Também nesse mesmo capítulo, o verso 13 e 14. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, socorre, Senhor, a Tua igreja nesse momento. O Senhor nos reuniu aqui, Senhor, no mesmo lugar. Somos a Tua igreja. Por isso nós carecemos do socorro do Teu Espírito para trazer revelação a cada um de nós. Move os nossos corações nessa noite, Senhor. Revele-se para nós, para que haja mudança em nossas vidas. Senhor, como nós precisamos de ouvir a Tua palavra e tomar um posicionamento diante da Tua palavra. Mas somente o Teu Espírito que pode fazer isso com cada um de nós, Senhor. Se o Senhor tocar em nós, haverá mudanças. Agora, se nós depender somente de nós, Senhor, nós sairemos do mesmo jeito que chegamos nesse lugar. Senhor, não é bom nós sairmos daqui do mesmo jeito. Mas a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Ela penetra, ela divide, ela expõe o nosso coração. Por isso, nessa noite, a oportunidade que nós temos, Senhor, de ser transformado pela Tua palavra. Por isso, carecemos da visitação do Teu Espírito em nós. Nos ajude, Senhor. Visita cada um de nós, para que a nossa vida seja uma vida diante do Senhor, transformada para a glória do Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. E agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que chama a nossa atenção sobre o aspecto do nosso viver, como nós temos vivido a nossa vida e aquilo que Deus fez em cada um de nós. Porque ele começa mostrando aqui, irmãos, que a lei, ela nos foi dada para mostrar quanto nós somos pecadores. E a lei foi dada para mostrar para nós que nós não teríamos condições de cumprir a lei. O homem natural não consegue cumprir a lei, nem o homem espiritual não consegue cumprir a lei naturalmente. Somente em Cristo Jesus. Somente numa dependência total do Senhor é que nós vamos cumprir a lei, porque Ele cumpriu. O único que cumpriu a lei fielmente foi Cristo, um homem sem pecado. Né? Então essa é a garantia que nós temos. Mas a lei, então, ela serviu para quê?
para nos conduzir a Cristo. O aio aqui é aquele que conduz, né? Aquele que está levando nós a um lugar. Então, a lei ela nos foi dada com esse objetivo, para mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, né? Então, o Senhor se apresenta trazendo a fé a nós, porque a fé não é nossa, a fé é de Deus. Deus é que nos deu fé para crermos na obra de Cristo, sabe? Então, essa passagem é muito preciosa, porque nós vimos, irmãos, quanto nós precisamos. Então, a lei ela foi dada já há muito tempo atrás, para mostrar para o povo de Israel que eles não cumpriam essa lei. Então, mas ela apontava para alguém que viria, né? Como quando conversa lá com Abraão, a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente que viria, que era Cristo Jesus. Então, quando Cristo veio, nós não precisamos mais estar debaixo da lei, porque nós, pela fé, estamos debaixo da soberania do nosso Senhor. Por isso que nós lemos esse verso do capítulo 3, no verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque o que a lei falava? Falava aquele, como diz lá em Ezequiel, a alma do pai com a alma do filho, esta minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então nós estávamos sujeitos à morte, porque nós éramos pecadores, mas então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, né? Para que nós pudéssemos viver uma vida de dependência dEle, né? E o verso 27 aqui é muito interessante, que fala assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sabe, então, aí começa um processo na nossa vida, porque a salvação, ela tratou com o nosso espírito, né? A salvação, a cruz tratou com o nosso espírito e crucificou a nossa natureza, para que agora então o Senhor possa tratar com a nossa alma, né? E aí é o caminhar. Então nós estamos agora revestidos, nós vamos andar nesse mundo, nós vamos caminhar nesse mundo revestido de Cristo. Cristo é a nossa vida, né? Lembra lá quando Jesus, lá em Lucas, ele fala para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Então nós podemos tomar a nossa cruz, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos revestidos de Cristo, porque Cristo é a nossa vida, porque Ele nos atraiu, como diz Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, a partir de então, irmão, nós podemos andar com esse revestimento de Cristo. Se Cristo é a nossa vida, então nós podemos andar nesse mundo não mais pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios interesses, mas pelos interesses de Cristo, sabe? Então muda totalmente a nossa vida, irmão, muda totalmente o nosso foco, muda totalmente o nosso caminhar, né? E eu quero, com a graça do Senhor, nós vamos ver alguns textos que fala desse revestimento, né? Fala se nós estamos revestidos de Cristo, tem alguns aspectos que nós vamos poder andar olhando para o Senhor, né? E o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, nós vamos encontrar aqui em Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia,
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias e dissoluções, mas não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Então aqui, irmãos, nós precisamos considerar algumas verdades aqui do nosso dia a dia, o viver nosso, que nós estamos aqui andando todos os dias. Nós estamos cientes de que o nosso caminhar é um caminhar revestido de Cristo e que nós não devemos andar na nossa carne, nós não devemos andar de conformidade com aquilo que está no nosso coração, mas nós devemos andar de conformidade com aquilo que o Senhor quer, né? Então, porque ele fala que todos nós que cremos, nós conhecemos a época em que nós estamos vivendo. Todos aqueles que creem no Senhor, que receberam o Espírito Santo do Senhor no seu interior, o Espírito mostra para nós: cuidado, acorda, olha como que você está andando, né? Então, todos nós, por que ele fala isso? Para nós despertar do sono, né? Porque a nossa salvação já está agora, nós já temos uma caminhada. Penso que todos nós aqui, se nós olhar para trás, tem uns que têm 10 anos de caminhada cristã, outros 30 anos, outros 5 anos, mas outros 1 ano, mas já tem uma caminhada. Mesmo 1 ano já tem uma caminhada com o Senhor. Então o Senhor desperta o nosso, dizendo: olha, é hora de você despertar, porque vai alta a noite e já vem chegando o dia, né? Quem de nós não está percebendo os sinais do final dos tempos, né? Todos nós estamos percebendo, porque o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração a necessidade de nós ver, a caminhada que você tem, a vida que você está levando. Você precisa compreender que o dia do Senhor está chegando. Você está preparado? Essa é a questão, irmãos. Esse é o clamor do Espírito Santo para conosco, que ele não cessa de nos incomodar dia após dia sobre essa questão. Estamos prontos ou nós estamos andando, como o verso 13 fala que andemos dignamente como em pleno dia, né? Então ele traz esse alerta, e aí ele diz: não andem em orgias, em bebedice, não em impudicícia e dissolução, não em contendas e ciúmes, porque isso vai levar vocês a não herdar o reino de Deus, né? E aqui não está falando de salvação da nossa alma, não, do nosso espírito, não, porque o nosso espírito já foi salvo quando nós cremos no Senhor. Mas o que está falando aqui, irmão, é do reinar com Cristo, reinar os 1000 anos com Cristo. Se nós não estivermos preparados, nós não vamos reinar com Cristo, porque são duas coisas muito nítidas na palavra de Deus. A vida eterna em Cristo Jesus, quando nós cremos na obra da cruz e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, então nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Estamos salvos. Mas antes da vida eterna, nós temos o reino para reinar com Cristo. E é aqui que nós precisamos saber, irmãos, que o Senhor está tratando com a nossa alma nesse mundo, tirando os nossos olhos desse mundo, para que nós possamos, naquele grande dia, receber a palavra do Senhor: vinde benditos de meu Pai, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? Ou nós receberemos aquela dura palavra de Mateus capítulo 7,
Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Irmãos, se nós andarmos como esse verso 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, se nós nos revestirmos de Cristo, nós vamos andar de forma adequada, nós vamos andar conhecendo o Senhor, nós vamos ter intimidade com Ele e Ele conhecendo nós. Naquele grande dia nós vamos poder ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Sabe? Então, como nós precisamos, irmãos, sondar o nosso coração e ver que o revestimento de Cristo nas nossas vidas vai fazer com que nós não andemos na carne, nós não andemos nas obras da carne, e é tudo que o nosso corpo quer, irmãos, andar nos prazeres da carne. Mas, irmãos, nós já fomos tirados disso, a nossa carne foi crucificada, o nosso velho homem foi crucificado. Então nós precisamos saber que o nosso andar é um andar revestido de Cristo, e não deixar nada, não fazer nada para agradar a nossa carne. Nós só podemos fazer isso se nós viver no Espírito, sabe? Então esse primeiro aspecto é muito importante, irmãos. Nós compreendermos que nós fomos revestidos de Cristo e devemos andar como tal, né? Então isso traz uma alegria muito grande para cada um de nós e uma comunhão muito grande com o Senhor, né? Porque lembre-se que o Senhor nos chamou para nós ser luz para esse mundo, né? Lá fora, para nós ser luz lá fora. Então nós só podemos ser luz se o Espírito do Senhor brilhar em nós, porque em nós há trevas. Por que nós temos luz? Porque o Espírito Santo habita em nós. E se nós viver na carne, nós estamos apagando o Espírito Santo, né? Vivemos na carne, nós apagamos o Espírito, a luz do Espírito não brilha. Ninguém vai ver Cristo em nós, né? Porque nós estamos cheios de desejos, de prazeres e de amores por esse mundo, coisa que nós já fomos crucificados. Lembre-se lá, Ele se fez maldição em nosso lugar, né? Aí eu imagino, irmãos, como Deus vai cobrar isso de nós. Ele entregou o melhor que Ele tinha, o Filho dele, para morrer naquela cruz, para nos libertar, né? Então vai ser muito firme o falar do Senhor, e Ele nos capacitou, e Ele nos deu fé, e Ele nos capacita a nos revestirmos e andar como um crucificado. Andar como um crucificado é andar revestido de Cristo, não é? Então esse primeiro aspecto. O segundo aspecto, meus irmãos, mais para frente um pouco, em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Olha só, irmãos, como há uma necessidade de nós nos revestirmos. E aqui nós podemos, quem é o eleito de Deus? Quem é o amado de Deus? É Cristo. É Cristo que é o amado de Deus, que é o eleito de Deus, sabe? E se nós estamos revestidos de Cristo, nós também vamos receber esse amor de Deus. Nós vamos ser os eleitos de Deus. Por quê? Porque nós estamos revestidos de Cristo, sabe? E
E aqui ele fala, ele nos dá alguns atributos, ele nos dá alguns frutos do Espírito, né? E esses frutos são, primeiramente, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Para quê, irmãos? Para nós vivermos em comunhão uns para com os outros. Irmãos, como nós precisamos desses frutos do Espírito para ter uma comunhão com os irmãos, para vivermos nesse mundo em prol das pessoas. Não estou falando somente do convívio nosso como igreja do Senhor, mas do convívio lá fora, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguma pessoa ímpia traz uma palavra dura para nós, como que nós estamos agindo nesse ponto? Se nós não estivermos revestidos de Cristo, vai sair algo bastante complicado. Então, mas quando nós estamos revestidos de Cristo, sabe o que vai acontecer? O verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Simples assim. Nós não temos capacidade de perdoar ninguém, irmão. Ninguém nós temos capacidade de perdoar. Nós vamos brigar. Nós somos bons nisso. Brigar, né? Mas se nós estamos revestidos de Cristo, nós vamos perceber, puxa vida, Deus me perdoou em Cristo. E esse perdão é o perdão de Deus que nós vamos poder perdoar o outro. Não é o meu perdão, porque nós não temos capacidade. Agora o perdão do outro nos capacita, nos habilita a perdoar e ter um coração gracioso para com o Senhor. Sabe? Então, como nós precisamos, irmãos, de nos revestir de Cristo. Lembre-se, irmão, nós somos amados. Nós somos amados de Deus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus já nos via em Cristo Jesus. Deus já nos chamava, Deus já nos amava. E agora Ele nos chama para que nós possamos usar de misericórdia, bondade, humildade. Isso aí não é atributo nosso não, irmãos. Isso é fruto do Espírito que vive em nós, é que nos capacita, que nos enche, né? de humildade. Nós não somos humildes. E quando nós somos humildes, nós nos gloriamos na nossa humildade, que é pecado também, né? Ah, coitado de mim, como eu sofro nesse mundo. Todo mundo pisa em mim. Oh, coitado de mim. E assim vai. Isso é pecado. Sabe? Humildade não é eu não guardar rancor daquele que me ofendeu, né? Aonde eu possa pedir perdão e eu possa perdoar. Então esses são atributos que o Senhor depositou em cada um de nós que cremos, né? Como isso é maravilhoso, irmão, saber que nós temos condições de perdoar se estivermos em Cristo. Porque fora de Cristo vai haver briga, vai haver rancor. O caminho do Senhor é: revesti-vos como eleitos de Deus, perdoai porque nós fomos perdoados. O caminho é esse, irmãos. O caminho é esse, não tem outro caminho para nós. Mas ele vai mais, ele vai trazendo algumas coisas mais no verso 14. Diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? O amor. Lembre-se que lá em Romanos capítulo 5, o Senhor diz assim: o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, irmão, você tem condições de perdoar, sim.
Você tem condições de amar aquele que te ofende. Você tem condições, porque Deus já fez isso com você e o amor dele está dentro do teu coração. A não ser que você não queira tomar posse de que você é uma nova criatura, você é uma nova criação de Deus e que Deus habita dentro de você. Simples assim, sabe? Simples. Lá em João 14, verso 23, diz assim: aquele que me ama, né? Aquele que me ama, o Senhor Jesus falando, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou e nos capacitou a amar Ele. Então diz assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, irmãos, você e eu temos toda a condição de perdoar, porque nós temos o amor de Deus dentro de nós. O amor de Deus, né? E aí eles diz, vai cada vez esclarecendo um pouco mais, para nós não termos desculpa de perdoar. Diz assim: seja a paz de Cristo. A paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Então nós podemos perdoar. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, Ele nos capacita, sabe? A paz de Cristo é o árbitro, é aquele que vai dizer assim: você tem Cristo, você tem toda a paz para perdoar. Não fique com essa dor no teu coração. E ele vai um pouquinho mais além no verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, né? Então, irmãos, como nós podemos não perdoar se Cristo, se a palavra de Deus habita ricamente em nós? Se a palavra de Deus ela está entranhada em nosso viver, né? E aí ele diz: aconselhai-vos. Primeiramente ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, né? Isso fala também da ajuda daquele que está dentro da dificuldade ali de não perdoar. Nós somos um corpo e nós temos irmãos e irmãs que estão do nosso lado para nos aconselhar, para nos instruir, para nos direcionar, dizendo assim: ó, Cristo porque muitas vezes quem está dentro da fogueira não consegue olhar para fora, mas quem está de fora pode olhar e dizer assim: ó, você pode perdoar, porque Cristo te perdoou. Então, tem esse conselho que nós devemos, mas o conselho com sabedoria. Não é sabedoria desse mundo, sabedoria de Cristo, de Deus, né? Então, como é importante, irmãos, nós olhar para esse aspecto do revestimento de Cristo, para nós poder saber que nós temos sim condições de perdoar-nos, de caminhar, de andar segundo aquilo que Cristo quer para cada um de nós. Sabe, irmãos, como nós precisamos estar aos pés do Senhor e ter a plena convicção, irmãos, de que o nosso viver como revestido de Cristo, e está nesse capítulo mesmo, no capítulo 3,
Olha que precioso, se nós estamos revestidos de Cristo, é sinal que nós ressuscitamos com Cristo, porque o verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, sabe? Então, se nós buscamos as coisas lá do alto, cada vez mais a nossa vida está mais firme no Senhor, sabendo que a nossa vida aqui nessa terra, nós não pertencemos a esse mundo. Agora, onde que é espiritualmente que nós vivemos, irmãos? O verso 3 vai falar: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então a nossa vida está oculta, irmão. Não é mais, a vida que nós vivemos aqui não é mais nossa, é Cristo vivendo em nós. Esse é o ponto pelo qual nós podemos sim perdoar, nós podemos ter esses atributos de Cristo para viver em comunhão, para não ser tropeço para as vidas lá fora, e saber que nós podemos sim, se alguém nos ofender, nós dar a outra face, né? Quando o Senhor Jesus diz lá aquelas três situações: aquele que te fere na face direita, oferece também o outro lado. Aquele que quer tirar a tua capa, dá-lhe também a túnica. E aquele que quiser andar 1 milha, vai com ele 2, né? A primeira que ele fala, o tapa de um lado, a capa e 1 milha, uma pessoa bem educada faz, uma pessoa bem disciplinada faz, né? Agora a segunda não, a segunda só faz se for um crucificado com Cristo, né? Se for uma pessoa que vive a vida de Cristo, né? E aí não está falando de dar a outra face em termos de humilhação, não, irmãos. Está falando em termos de você mostrar a vida de Cristo para aquele que te ofendeu, para aquele que está ofendendo você. Então, como nós precisamos, irmãos, saber que Cristo é a nossa vida, né? E nós falamos lá, o Espírito Santo falando, vai alta a noite, vem chegando o dia, cuidado, não ande em orgias, né? Esse verso 4 aqui fala muito disso também, que fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, 2 pontos, né? Quando Cristo que é a nossa vida, né? Então Ele não vai ser a nossa vida, Ele é, a partir do momento em que nós cremos, Ele é a nossa vida. Agora, como é que se a palavra diz que Cristo é a minha vida, como que eu mantenho o meu andar nesse mundo do jeito que eu acho e do jeito que eu quero, né? Então, quando ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestado com Ele em glória. Aqui é na volta do Senhor, quando Ele, porque Ele é a nossa vida, então daqui a pouco Ele volta, e quando Ele voltar, nós seremos glorificados juntamente com Ele, porque vamos receber corpos glorificados como o dele. Como nós devemos anelar por esse dia, como nós devemos esperar, angustiado por esse dia, dizendo: Senhor, volta, porque eu quero receber um corpo glorificado, igual ao teu. E o início é aqui, irmãos. O revestimento de Cristo já vai começar. Já começou quando nós cremos. Agora a questão é: eu estou vivendo revestido de Cristo? Eu estou vivendo revestido de Cristo? Ou ainda eu tenho muito o eu na luta por aí, né? Então, como nós precisamos sondar o nosso coração e ir aos pés do Senhor. Mas tem um outro revestimento, irmãos, também que nos habilita a vencer um inimigo muito ferrenho na nossa vida, né?
que está ali, nós vamos encontrar em Efésios capítulo 6. Nos diz assim a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, se nós andamos como crucificado, é sinal que nós vamos andar fortalecido no Senhor. Efésios 6, 10. Então, se nós andamos como fortalecido no Senhor, nós vamos poder andar também na força do seu poder. Presta atenção, irmão, não é na nossa força. Quantas vezes nós estamos lutando na nossa força? E na nossa força não vai, nós vamos perder sempre. É na força do Senhor. E aí nós precisamos estar revestidos de Cristo. E agora o verso 11 tem a palavra que nós estamos estudando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui está o nosso inimigo, terrível. Esse inimigo nós só vamos poder vencer ele, irmãos, na força do poder de Deus. Só isso, Porque nós vamos perder sempre para ele, se nós depender de nós mesmos. Agora, se nós estivermos em Cristo, quando ele bater na nossa porta, se nós estivermos em Cristo, irmãos, não tem boca. Por quê? Porque nós estamos espiritualmente nas regiões celestiais, em Cristo. É o que diz Efésios capítulo 2, 6. Nós estamos nas regiões celestiais. Agora, irmãos, nesse revestimento aqui, fala de uma armadura de um soldado. Então, é uma guerra que nós estamos travando o dia todo em relação ao nosso inimigo, E coloca 2 aspectos no teu coração. Nós estamos aqui olhando para tomar toda a armadura de Deus para lutar contra o diabo, E devemos permanecer firme para vencer o nosso inimigo, Os outros revestimentos é para um outro inimigo que nós estudamos, é para um outro inimigo terrível, talvez mais terrível do que o diabo, que é o eu, a nossa velha natureza, O inimigo de dentro, que está dentro de nós. Então nós já estudamos como é que nós devemos nos perdoar. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos poder nos perdoar com o perdão de Deus, de Cristo. Então, irmãos, esse aspecto aqui ele é muito interessante para nós, que fala de uma luta, porque o verso 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, como nós precisamos nos revestir de Cristo, da armadura. Quem é a armadura de Deus? É Cristo. Se nós estamos revestidos com essa armadura, irmão, nós vamos poder resistir todos esses ataques do maligno. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos tido compreensão e nós nos encontramos lutando um contra o outro. E é tudo que o inimigo quer. Ele lança suas setas na nossa mente. Irmãos, o diabo não pode mais tirar a nossa salvação, porque nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele não pode. Agora ele pode tirar nós do reino. Isso ele pode. Sabe, ele pode lançar suas setas e nós não permanecer na armadura de Deus, e então nós começar a lutar uns contra os outros. E aí haverá, quando nós começamos a lutar um contra o outro, haverá uma divisão, né? Uma divisão. E a divisão no corpo de Cristo é algo terrível para Deus. Se você quer entristecer o Espírito Santo, quando há divisão, é terrível para Ele. Porque Ele
Deus deu o seu Filho para uma comunhão eterna. O Espírito Santo veio para revelar que nós somos a Igreja de Cristo, um corpo com muitos membros, né? E quando há uma divisão, então o corpo de Cristo se divide por pensamentos de homens, porque se nós permanecermos na palavra do Senhor, nunca vai haver divisão, nunca. E é o que a gente vê hoje, irmãos. Para que tantas comunidades? Para que tantas? Por causa de pensamento de homens, tradição de homens. E a tradição leva uma série de irmãos, de filhos de Deus, acompanhando um homem, esquecem de estar firmado na palavra do Senhor, né? Nós não devemos olhar para o homem, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra os potestades, porque eles não dormem, eles estão o dia todo lançando suas setas nas nossas mentes para nos tirar o sossego, para nos tirar daquele caminho. Por isso que a palavra de Deus por isso que ele diz assim no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecerdes inabaláveis. Então, irmãos, essa armadura serve para nós resistir aos ataques dos principados, de potestade, do diabo, sabe? Então essa armadura serve para nós permanecer firme, resistindo. Não é para nós atacar o diabo, não é para nós atacar os principados de potestade, porque eles já foram vencidos. Nós devemos ter uma posição de resistir, sabe? Então isso é algo importante para nós, né? Vamos mais um pouquinho aqui no verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, como é que nós devemos nos cingir? Com a verdade. E nos vestir a couraça da justiça. Então, andar na verdade e na justiça, né? Quem é a verdade? Cristo. Quem é a justiça? Cristo. Sabe? Então, como nós temos uma segurança, e ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Então, andar, os pés fala de andar. Como nós estamos andando, né? Nesse mundo? Qual é o nosso caminhar nesse mundo? Nós só temos um objetivo, irmãos, para andar nesse mundo ainda, se for para testemunhar o Evangelho de Cristo. Só isso. Porque senão o Senhor já nos tiraria desse mundo. Então nós temos uma tarefa: testemunhar. Lembra lá do Senhor Jesus olhando para os seus discípulos, lá em Mateus 6? Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Vocês não serão a luz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, né? E a mesma coisa o Senhor diz para nós, para aqueles que creem: vocês são. Então, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, irmãos, como maligno, como as hostes espirituais têm lançado os seus dardos na nossa mente. Como isso tem acontecido, irmãos. Mas nós devemos defender esses dardos com a fé. Qual é a minha posição? Minha posição é em Cristo. E eu tenho convicção, eu tenho fé em Cristo Jesus, porque a fé não é nossa, a fé é Deus quem nos deu. E quanto mais nós crescemos, porque lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Se nós não temos comunhão com a palavra do Senhor, a nossa fé vai estar sempre abalada, todo o tempo. Por isso nós precisamos nos alimentar do Senhor, né? E ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, o capacete serve para proteger a nossa cabeça, né? Nossa cabeça proteger de quem? Dos dardos inflamados do maligno. Como é que os dardos vêm para nós andarmos na carne, andar nos nossos prazeres? Não, mas eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção de que eu sou uma nova criatura. Eu não vou me abalar com os dardos inflamados do maligno, né? E aí diz assim: e a espada do Espírito, né? Nós temos uma arma de ataque, né? Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como nós precisamos, e aí tem o último item aqui, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, irmãos, como nós precisamos que realmente o Senhor ganhe o nosso coração, dentro desses aspectos, irmãos, do revestimento que nós precisamos para viver uma vida adequada diante do Senhor. Porque, irmãos, senão nós vamos ser derrotados todo o tempo pelo nosso inimigo. E nós vamos nos encontrar brigando uns contra os outros. E quanto mais nós nos entristecemos com os irmãos, mais terreno o inimigo ganha no nosso coração. E mais atrasando, e nós atrasamos mais a obra de Cristo em nossa vida. Mais a obra de Cristo em nossa vida. Então, irmãos, como nós precisamos que realmente a palavra do Senhor transforme, ganhe e realmente que ela encontre um caminho, e nós precisamos clamar para isso, irmãos, para que realmente a palavra do Senhor ela nos destrua tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a vida de Cristo realmente possa ser uma vida que traz luz, graça e direção naquilo que o Espírito Santo quer trazer para cada um de nós, para que possamos ter uma vida gloriosa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque, como nós vimos lá em Romanos, vai alta a noite e vem chegando o dia. E nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz, né? Nos revestir das armas da luz. Porque, irmãos, aqui no último texto para nós encerrarmos, 1 Pedro capítulo 5, o verso 6. Ele fala assim para nós, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, o primeiro ponto, o que é humilhar-nos, né? A palavra humilhar-nos é reconhecer quem é Deus, saber que nós somos pó e Ele é tudo para nós. Então, nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então, esse é o ponto nosso. Nós vamos vencer quando nós estamos prostrados diante do Senhor, porque só Ele pode, né? E aí ele segue dizendo assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Só esse texto aqui, irmãos, se nós tivéssemos só esse texto na Bíblia, nós estaríamos tranquilos, porque ele disse: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por que nós podemos lançar para Ele? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele é aquele que cuida. Então, a humilhação, reconhecendo quem é Deus,
sabendo que Ele é um Pai amoroso, que guarda, que cuida. Então nós temos a liberdade de lançar para Ele os nossos medos, até mesmo a nossa falta de perdão. Se eu não tenho capacidade de perdão, mas eu lanço para o Senhor. Senhor, me dê capacidade, sabe, essa humilhação na presença dEle. Esse momento de estar na presença dEle, nós vamos ter a liberdade, porque a ansiedade nesse mundo é muito grande, irmãos. Se nós não lançar para o Senhor, nós estamos pronto para ser vencido por tudo que há nesse mundo. E ele diz assim no verso 8, sede sóbrio e vigilante, sabe? Sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Olha só, resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que precioso isso, saber que não é só nós. E irmãos, eu já tive experiência de andar em várias localidades e a dificuldade é sempre a mesma, não é outra. E a palavra é sempre a mesma. A gente ouve a pregação aqui, você vai lá no Rio Grande do Sul, você ouve lá, é a mesma, sabe por quê? Porque é um só Cristo, é um só Espírito. Então o Espírito que está aqui está lá no Rio Grande do Sul. E o que o Espírito revela aqui, ele vai revelar Cristo. E lá também. Só tem isso para ele falar. Ele não tem outro. Aí a gente fica abismado muitas vezes. Pá, mas olha, a pregação hoje aqui, ouvimos outro irmão lá e foi a mesma coisa. Não tem outra coisa para nós pregar. Cristo é Cristo. E nada mais, né? Então isso é a preciosidade que nós temos. Então ele diz assim, resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, pelo mundo afora. E aí ele diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É por isso que o 11 diz assim, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Simples assim, irmãos. É Ele quem vai nos fortificar, é Ele que vai nos aperfeiçoar, é Ele que vai nos firmar e é Ele que vai nos fundamentar em Cristo Jesus. Agora a nossa posição, nós precisamos ter, a gente olha esse texto, então o Senhor que vai fazer tudo isso, então eu posso cruzar os meus braços e ficar tranquilo. Não, irmão, porque antes dele fazer tudo isso para nós, lembre-se que o verso 6, ele diz assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. É reconhecer quem é Deus. E quando eu me humilho na presença do Senhor, eu reconheço que eu não sou ninguém. Ele é tudo em mim. E aí então eu vou poder resistir ao diabo, eu vou poder ficar firme na fé, porque é Ele quem me dá fé. Então, irmão, nós temos todo o suprimento da parte do Senhor, através do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então, irmãos, não negligenciemos o tempo em que nós estamos vivendo, porque os dias são maus, e vai ficar mais mal ainda, irmãos. Não pense que dizer assim, não, o mundo há esperança. Não há esperança. Não olhe para a política, que a política vai dar esperança para você, porque qualquer candidato que vai lá estará debaixo da poderosa mão de Deus, para cumprir o que está escrito aqui, porque o mundo tem que virar um caos para que o anticristo reine e para que Cristo venha. Mas não olhe para o anticristo, não olhe para essas coisas, olhe para Cristo.
esteja preparado em Cristo, para que então a vida de Cristo possa nos conduzir para a glória do Senhor e ter esse tempo precioso como igreja do Senhor, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?